Olá, eu sou Levi Corrêa, sou professor da Faculdade SESI de Educação, no curso de Linguagens, e sou responsável pelas disciplinas de artes. Sou mestrando e bolsista CAPES pelo Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, pela PUC São Paulo, e sou formado em licenciatura em teatro pelo IFCE. Bom, o artigo em questão que eu vou conversar com vocês hoje é o projeto Sua Arte, Animação Sociocultural e Apropriação dos Saberes e dos Espaços. Então, o que é esse projeto Sua Arte? É um projeto que eu desenvolvi e ele é uma proposta de intervenção artística destinada aos alunos do último ano do ensino médio. O objetivo é que os estudantes possam apresentar uma obra artística na linguagem ou gênero que eles escolham, né, com o tema que eles escolham, utilizando os recursos técnicos, expressivos, cognitivos, que eles aprenderam e desenvolveram ao longo de toda a sua formação acadêmica e pessoal, ou seja, educação formal ou informal. Então, o projeto tem características de intervenção, uma vez que ele transfere ao discente a função de artista responsável por todas as etapas das manifestações. Então, eles vão estar se apropriando desde o início da pesquisa até o momento final, que é a apresentação, que é essa intervenção, né? E o projeto se baseia na proposta do Vitor Ventosa, né, que ele trabalha com a didática da participação e o conceito de animação sociocultural. E o que seria essa animação sociocultural? Ela constitui, né, um âmbito da educação social, mas ao mesmo tempo é um modelo transversal de intervenção caracterizado por se realizar através de metodologia ativa, destinada a gerar processos auto-organizativos, individuais, grupais e comunitários, orientados para os desenvolvimentos cultural, social e educativo de seus destinatários. Em outras palavras, essa animação sociocultural ela pretende conseguir a ânima, ou seja, o sentido, através do ânimos, a mobilização ou a participação social, né, envolvendo as pessoas e os grupos humanos em projetos ilusionísticos percebidos como provocações ou desafios com suficiente dificuldade e atrativo para que sejam capazes de mobilizar vontades e desenvolver habilidades que as levem a se relacionar. Em outras palavras, né, o projeto Sua Arte se utiliza, bebe dessa didática da participação, da animação sociocultural, para ter como base teórica um momento de mobilização desses estudantes. Então, no primeiro dia de aula do terceiro ano do ensino médio, esses alunos eles são avisados sobre a última avaliação da educação básica, né, que acontece no final do ano, naquele momento pós-vestibular, pós-ENEM, pós-FUVEST, como é que é o caso de São Paulo. Então, esses alunos que, por vezes, não tinha muito sentido voltar à escola após o vestibular, eles entendem a disciplina de artes como uma celebração, como um momento crítico reflexivo de todos os conteúdos que foram utilizados. Então, eles se apropriam de tudo isso para escolher o seu tema, escolher com quem gostaria de fazer projetos. Alguns deles fizeram mais de um projeto, né? E aqui a gente vai fazer um recorte desse projeto Sua Arte, utilizando alguns trabalhos durante 5 anos que eu trabalhei nessa escola, com a visão do grafite. Então, por exemplo, nós temos aqui o grafite só por mulheres, que foi um grupo de 4 estudantes do terceiro ensino médio que estavam vivendo coisas com a sua comunidade e se angustiaram muito com questões voltados às mulheres, como agressões, abusos físicos e psicológicos. E isso, por vezes, desestabilizou, né, as relações sociais que as meninas encontravam. Então, elas escolheram o grafite como uma forma de intervenção. Então, a gente foi estudar um pouco mais sobre o grafite, fizemos uma pesquisa mais apurada, porque elas tinham uma questão de por que os homens do grafite são grandes celebridades e as mulheres, por vezes, não são divulgadas. Fizemos o levantamento, conhecem artistas femininas do grafite? Então, a gente se adentrou nesse mundo e o projeto final, a intervenção final, foi se utilizar de um muro do pátio, no qual somente as mulheres pudessem grafitar. Então, alunas, comunidade escolar, funcionárias, direção, coordenação, professoras, foram convidadas a fazer parte desse grande momento. E aí elas colocaram em um espaço
né? Esse aqui é só um recortezinho, tem mais para a direita e mais para a esquerda, é um muro muito maior, né? Ainda uma dessas alunas, ela resolveu ressignificar o espaço comum das meninas, que é o banheiro feminino. E ela se utilizou do grafite em algumas portas, aqui são exemplos de 2 portas. O trabalho foi feito em 2019 e essa foto foi tirada em 2023 para provar um pouquinho, tanto essa como a anterior, para provar um pouquinho que essa arte não foi um trabalho que ele foi efêmero, que ele foi só para uma avaliação com o intuito de você finalizar um conteúdo. Não, não. Ele transgrediu, ele passou, né, para outras circunstâncias. E aí ele vai tendo uma significação maior, porque não tem só uma relevância para quem fez, mas também para os outros que estão contemplando. Em 2021, aquele período pandemia, pós-pandemia, estes alunos viveram a pandemia no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, que é aquele momento tão aguardado, por vezes ficar em casa, e já no finalzinho a gente começou a retomar, e quando a gente retornou, o projeto Sua Arte estava pulsando, e o tema, como eu falei para vocês, parte dos alunos. Então não podia ser diferente. O tema que veio para uma dupla de alunos, no caso, era a morte. Eles perderam pessoas, eles ficaram angustiados, e a ideia que veio foi: antes de morrer, eu quero. E entrevistaram os alunos do ensino médio, fizeram a curadoria das respostas e deixaram registrados na sala de aula dessa turma, que porventura passou a ser a sala de aula de outros anos, nos anos seguintes. Então, a apropriação, é o aluno com uma voz ativa no processo educacional. Então, o Lazzarin, ele traz essa questão do grafite, ele explica, né, que como uma linguagem artística contemporânea, o grafite ele se insere na dinâmica das culturas urbanas e é, ao mesmo tempo, um movimento artístico e social. Acredito que as contribuições trazidas pela arte do grafite dizem respeito à possibilidade de mudança nos currículos de ensino e arte. Então, o grafite, por vezes, ele se resume, e quando muito, a um capítulo, mas em que momento isso tem uma potência, que momento que isso vai à prática dos alunos e a espaço, né, da comunidade escolar. Aqui foi no passado, no qual um grupo de alunos, 6 alunos, eles resolveram colocar os nomes, não só deles, mas de todos os alunos envolvidos no ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Então, eles deixaram registrados com uma questão de pertencimento. Esse dragão é um mascote que eles utilizaram como o mascote do terceiro ano deles, e o coração simbolizava o amor e o carinho que eles tiveram desde o primeiro aninho do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Então, esse foi um momento no qual a escola ela teve uma celebração, ela teve um fechamento de ciclo na educação básica. Muitos alunos, por vezes, não vão mais estudar artes, não vão estar em contato com a arte crítico-reflexiva. Por outro lado, algumas dessas pessoas hoje são artistas plásticas. Uma das meninas que estavam naquele muro, né, que fizemos grafite só por mulheres, é artista plástica hoje. Então, o Projeto Sua Arte busca 3 conceitos chaves da animação sociocultural, que é a democracia, a cultura e a educação. E é claro que a gente se utiliza das artes como a maior aliada nesse processo. Então, eu concluo que o Projeto Sua Arte ele é capaz, né, ou seja, ele vai criar um tecido social capaz de desencadear engajamentos artísticos de forma autônoma, autênticos e de apropriação e pertencimento dos espaços comuns. A provocação gerada pelas obras se torna um recurso didático e a educação volta a atenção para a comunidade escolar, valorizando a expressão dos alunos como espaço transformador. Em outras palavras, esse projeto ele transgride, ele ultrapassa anos, né? Então, quando o terceiro ano de 2019 faz um projeto no qual ele se utiliza de um muro para falar sobre as mulheres no grafite, os de 2020 já tem essa referência, já tem motivações, já tem ânsias, e ele entende que esse espaço escolar é um espaço criativo, é um espaço crítico, reflexivo e inventivo. Então, é um espaço acolhedor. Muito obrigado.